Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daquele que ou daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863.
Hoje, acho que é interessante que a gente faça uma reflexão sobre cada um dos parágrafos em que foram sendo desenvolvidos esses pensamentos. Veja que o Evangelho é: em sede perfeitos. E outro dia, e algumas vezes, eu tenho sido questionado com relação a quando você diz algo que ainda não está pronto. E às vezes a nossa compreensão não acompanha, e a gente tem que ter muito zelo para tentar falar e pensar e refletir de modo a não excluir, ou de modo a abarcar ou abranger o maior número de pessoas possível. E me trouxeram uma máxima, no sentido de que, parecido com o que o Cristo diz quando ele fala que a palavra tem que ser sim, sim, não, não, que quando você diz, já aplicaram no sentido de que não diga que você vai tentar, mas se diga que você faz, ou faça ou não faça. E no momento dessa nossa evolução, nossa, que eu digo em especial a minha, eu tenho achado um pouco ríspido, difícil isso. Porque se nós somos espíritos em evolução no mundo, para muitos que estão bem distantes e se enxergam bem distantes do amadurecimento espiritual, mas que eles começam a compreender as coisas, começam a melhor utilizar após a compreensão o seu livre-arbítrio, às vezes pode não instigar o espírito deles a continuar em dizer que ou ele faça ou ele não faça, porque às vezes ele não tem condições de fazer naquele momento. E pode ser que isso soe para quem está nesse nível de limitação como assim: então eu não vou fazer. De modo que, dentro dessas nossas limitações, eu ainda acredito que seja mais abrangente, que seja talvez mais solidário com os níveis de imperfeição dos espíritos imperfeitos que nós somos, talvez entender que dizer que está tentando já seja um estar fazendo, no sentido de que você começa pensando, entendendo, aí você escolhe, e aí a partir do dia que você começa a entender e a escolher, o caminho já é um caminho de acertos e erros, e que geralmente nós não começamos pelos acertos, né? Nós começamos pelos erros. Mas à medida que nós continuamos tentando, os nossos erros vão diminuindo. A cada vez que a gente refaz, daí a lógica das reencarnações, já representa humildade, já representa diligência, já representa compromisso no sentido de fazer bem feito. Ou seja, aquele que está tentando, ainda que ainda não tenha conseguido, eu nem sei se alguém vai conseguir algum dia, já que é a lei do eterno progresso, se vai conseguir fazer algo pronto e acabado. Mas acho válido dizer que já começou a tentar, no sentido de que o tentar muitas vezes já é o início do fazer. Porque se a velocidade do espírito é a velocidade do pensamento, se você diz que está tentando algo edificante, por exemplo, quando você bem perceber, você já está no caminho da edificação. Tanto que a lógica é, em uma das classificações do Livro dos Espíritos,
é que há espíritos imperfeitos, depois bons espíritos, até que se chegue aos espíritos puros. E nesse capítulo, que vai ser lido do livro dos Espíritos, depois aqui, você vai ver que as gradações são as mais variáveis. Então, às vezes, cuidado com dizer, né? Se ensinam não, e querer dizer que se ensinam não, quer dizer quando você diz que vai tentar, ou tente ou não, ou faça ou não faça. Porque muitas vezes o tentar, ele já representa um início do fazer. Porque tem gente que não está sequer tentando, que não está sequer nessa sintonia. E a gente vai aprendendo essas coisas convivendo, o homem no mundo. E aí você vai depurando. Olha como diz o primeiro parágrafo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Primeira palavra central dessa frase: um sentimento de piedade. Então, quando o Cristo, por exemplo, apareceu para o senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, ele disse: eis um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a mais um tempo. Ele nem quis, ele estava num nível de orgulho e ligado ao politeísmo, né? latino romano, latino clássico, que ele não tinha nem a menor pretensão de seguir ou de tentar de alguma forma seguir ao Cristo. Ele queria ver o Cristo porque a filha dele estava doente e diziam que o Cristo curava pessoas. Então, veja o nível que o Lentulus estava, do nem sequer tentar, mas a proposta do Cristo foi, como dizem agora, né? Chegou chegando, né? Jesus chegou e disse: eis um momento determinante na sua vida. Vai me seguir agora ou daqui a mais um tempo? Como a gente sabe o resto da história, o Lentulus, durante aquela encarnação, ele não tentou nem meia vez. Por isso que eu estou falando, muitas vezes o tentar já é o início do fazer. Só que não é um apertar de botão, é uma construção. E o que nós queremos é que as coisas aconteçam com naturalidade. É lutar dentro dos problemas que nos são apresentados. Não precisa estar catando o problema. E os problemas que nos são apresentados, que são as chaves para a nossa felicidade, já estão conosco. É combater as nossas falhas morais, combater o orgulho, a vaidade, a cobiça, a preguiça, a ira. Por exemplo, quando se fala dos pecados ou crimes capitais: ódio, cobiça, preguiça, ira, não é isso? Inveja, avareza, luxúria. Lembrou aqui os 7 pecados capitais? Então tudo isso está dentro de nós, quem tem dúvida? É algo que vai para além da idade física. Então, quando você está no mundo, ele está dizendo aqui no Evangelho, não é sair do mundo, não é ficar com a cara triste. Esse espírito é feliz. Não é ficar lúgubre, nem ficar sendo aquela pessoa que é severo demais, é a palmatória do mundo. Não. Quer fazer algo? Faça. No tempo certo você vai entender. Na hora que você entender, você vai mudar, você vai escolher diferente. É por isso que eles, espíritos, dizem: espíritos, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, e é o parágrafo primeiro: um senso de piedade. A gente só tem piedade quando a gente começa a trilhar os caminhos do amor.
porque nós temos empatia, nós nos colocamos no lugar do outro. Apenas nós temos que ter a maturidade de não querer viver o problema do outro. A gente tem que tentar ser o apoio do outro, mas um tipo de apoio que viabilize a que o outro tome consciência e comece a andar com as suas próprias pernas no seu aprendizado, porque senão a gente pode estar gerando um outro problema, porque nós sempre temos um que a gente estava falando há pouco lá no Livro dos Espíritos, de aprender e ensinar. Então, por mais que você ame alguém, como disse Joana de Ângeles, você não pode tomar remédio pela pessoa, o remédio é para ela. Não tenha dúvida, existe uma lei natural chamada lei do progresso. Mais dia menos dia, ela se encontra. Mas o problema é que nós começamos a nos irritar. Na hora que a gente se irrita, que fica severo demais, geralmente dizemos que nos decepcionamos. Nós não estamos respeitando de forma cristã, no modelo de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do Cristo. Porque o Cristo chegava e chega chegando, ele chega e diz: eu estou aqui, quer vir? Mas se não quiser, não tem problema, eu espero. Contanto que quando você vier, venha de coração. Certas imperfeições você já tem afastado. Isso é interessante. Como estávamos falando das premonições. Ah, você vai desencarnar. Pai, onde é que você bota seu pensamento quando você pensa em desencarnar? Você realmente compreende que o espírito é imortal? Você realmente compreende a primeira pergunta do Livro dos Espíritos sobre Deus? Compreende que Deus existe? Compreende que Deus é infinitamente sábio? Que Deus é infinitamente bom? E que o seu espírito é imortal? Você compreende isso? Porque se você compreende isso, não há do que ter medo. Frase de Maria em sua aparição em Fátima: não tenhais medo. E mandava, sugeria, pedia aos 3 pastorinhos que rezassem um terço. Todo dia vocês vêm aqui e tal, é para rezar o terço, viu? E eu vou aparecer, ela apareceu de maio a outubro, aquele espírito de luz, e pedia que as crianças rezassem. Olha, orai e vigiai. É o homem no mundo, pensando em Deus, mas cuidando de si. Não é vigiar os outros, é vigiar ele. É olhar para a vida do outro para servir como medida para a vida dele, do que é que ele quer e o que é que ele não quer ser. Não é ser severo com o outro. E o primeiro mandamento é: espíritas, amai-vos. E o amai-vos é, como disse o Chico, como Jesus nos amou, sem querer sequer a compreensão, mas sendo didático, sabendo dizer não na hora de dizer não. E como diz o Emmanuel, o não muitas vezes tem que ser dito. Não precisa ser um fel, mas às vezes ele tem que ser dito. É não. Está aí o princípio pedagógico, educativo. Aí continua: purificai, pois, os vossos corações. Vou purificar de quê? Se o primeiro mandamento é amai-vos, ele começou a falar de piedade. O segundo mandamento é instruí-vos. Porque quando você se instrui, seja estudando, lendo, ou escutando, ou vendo documentário, ou vendo a vida do outro e tentando aplicar os mandamentos, escutando, você não sabe ler, sei lá.
mas você vai se instruir. A partir do momento que você se instrui, você começa a saber a diferença, por exemplo, entre o joio e o trigo, a diferença entre o certo e o errado, e aí você vai poder escolher entre o certo e o errado. Então, instruir-vos é o segundo mandamento. Por quê? Porque você vai aprender a discernir o que é certo e o que é errado, e aí vai usar o livre-arbítrio para, se for espírita, se for cristão, se for religioso, se for uma boa pessoa, para escolher o certo. E é lógico que à medida em que você vai discernindo e escolhendo o certo, vai tentar seguir o caminho certo. À medida que você tentar seguir o caminho certo, você já vai acertando. Quando você vai acertando, você vai entrando em uma sintonia diferente e vai purificando o seu coração, vai purificando a sua alma, o espírito já vai se soltando em termos de matéria, respeitando a matéria, tendo uma boa convivência, um bom relacionamento com a matéria, cuidar do que lhe ajuda, da matéria que Deus lhe deu, sem excesso, com equilíbrio. Então o primeiro passo era piedade, espíritas amai-vos. O segundo passo é purificar o seu coração, instruir-vos. É o segundo. Por quê? Com a instrução vem o discernimento, com o discernimento vem a melhor possibilidade de escolha, ou seja, melhor possibilidade de uso do livre arbítrio. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. O problema é o pensamento, porque o espírito é o princípio inteligente. A primeira questão para saber se a gente está fazendo certo ou errado é lembrarmos do Cristo, lembrarmos desses, por exemplo, os pecados capitais, ver o que é que tem dentro de nós, que a gente pode reduzir. Mesmo que não consiga agora, já começou. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Complementando, é estar no mundo, tentar amar, se instruir, purificar o coração, não se afastar das pessoas, mas tentar ser um elo de luz na vida das pessoas, que só vai poder ser luz se você já se iluminar de dentro para fora. Aí você ajuda o outro. Não é tomar esse cuidado do desequilíbrio e de ir para perto dos outros para tentar iluminar, e não para se misturar apenas. Andar, ver o que é que o seu espírito, você não está preparado para se misturar, então nem vá, ore, vá de longe. E quando é o jeito, estar na convivência, ser diferencial. Isso é o homem. Com alegria, com serenidade, com paz, transmitindo paz. E é assim que nós agradecemos a todos. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza
tristeza que eu levo.